erguemos nossas mãos, nos rendemos ao Senhor. A vida proclamará só teu nome, Salvador. Vem sobre nós, Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Chamados pra brilhar, ser luz neste mundo, vivendo teu amor, anunciando tua verdade. No poder do Espírito, nada pode nos deter. O ministério aviva, canta, só tu és o rei. Vamos chegando aí, pessoal. Espírito de Deus, traz avivamento, vem reinar dos céus. Vem o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu, reina para sempre. Vamos chegando aí, pessoal. Reina, Jesus, toma o teu lugar, vem transformar tudo ao teu falar. Vidas, famílias, nações se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Boa noite, pessoal. Vamos chegando. Teu reino é justiça, paz e alegria. Teu reino é vida, esperança que nos... Boa noite para você que está aí conosco nessa noite. 8 de outubro do ano de 2025. E para facilitar você que acompanha, nós vamos começar a numerar os episódios. Então hoje é o episódio número 8, tá? Depois eu vou alterar lá no YouTube também, para quem for procurar os episódios do Papo do Reino, daí vai estar numerado para facilitar, tá ok? Já compartilhou com seus amigos, já compartilhou com irmãos da fé, já compartilhou com pastores, já compartilhou com as pessoas que você costuma compartilhar. Fique bem à vontade. Boa noite para quem é de São Gabriel, boa noite para quem é de mais longe, boa noite para quem é de mais perto. É um prazer chegar até você. Hoje nós vamos retornar a tratar dos assuntos do Reino de Deus. Na semana passada a gente abriu um parênteses para falar sobre o movimento do arrependimento nacional, que não seja do reino, porque também faz parte do reino, a questão da igreja ser intercessora, da igreja se colocar na brecha, da igreja ser uma reparadora de brechas. E então nós vamos dar sequência agora falando das parábolas, enfim. Hoje nós vamos falar dos dois caminhos, a porta estreita e caminho apertado, a porta larga e o caminho espaçoso, ok? No final a gente vai orar, a gente vai estar falando com o Senhor e vamos estar juntos clamando a Deus para que o seu reino venha sobre a sua vida, tá ok? Alguém já deu boa noite aí, pastora? Júlia Martins. Boa noite, irmã Júlia. Pamela. Boa noite, Pamela. Só.
Aqui só. Então tá. E nós vamos... Nara Munhoz. A Nara Munhoz, boa noite. Quem mais? Por enquanto é só. Aqui Deixa eu ver aparecendo por se enquanto chega a é só. aparecer alguém mais aqui na minha publicação. Aqui aparece só que tem 3 pessoas, mas tem 5 visualizações. Então alguém entrou aí e tal. Bom, gente, então nós vamos começar. Eu quero que você abra aí a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 7, onde nós vamos falar, onde vai ser o tema que nós vamos estudar hoje. São só 2 versículos, mas que trazem assim um ensinamento de bastante profundidade a respeito do reino de Deus, tá? Mateus, capítulo 7, e verso número 13 e 14, tá? Nós vamos ler o 13 e 14, os 2 caminhos. E quando a gente terminar de ler aqui, eu já vou fazer pergunta. Preste atenção, que eu vou... Mateus capítulo 7, verso 13 e 14. Para começar, né? Porque depois a gente vai ler outros, tá? Eu vou, como sempre, ler a nova tradução da linguagem de hoje. Essa aqui é uma Bíblia de estudo, bem gostosinha de pegar na mão, assim, de poder manusear, tá? Vamos lá? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno, e há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram este caminho. Na versão atualizada diz assim: entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam por ela. Então vamos para a primeira pergunta. Para você, pelo que você sabe, pelo que você entende, pelo que você conhece, quem é a porta estreita e o caminho apertado? E quem é a porta larga e o caminho espaçoso? 2 coisas. Será que você consegue me responder o que você entende? Quem é a porta estreita e caminho apertado? E quem é a porta larga e caminho espaçoso? Responde aí para mim. Vou colocar aqui o louvor. Vou esperar você me responder para que a gente prossiga aqui. Nós estamos aí com a nossa base em São Gabriel, fronteira oeste do Rio Grande do Sul, pertinho da fronteira com o Uruguai, a Argentina, e a nossa função e a nossa finalidade é anunciar o reino de Deus. Alguém respondeu já aí, pastora? Não. O que você pensa que seja a porta estreita e caminho apertado, a porta larga e o caminho espaçoso? Ninguém vai se arriscar numa resposta? Vou esperar, eu sei que dá um atraso aí. Então quero que você me responda. Júlia. Estreita é seguir a Cristo largando o mundo. A larga é viver do jeito do mundo, fazer tudo o que quer. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. É tudo o que quiser. Tudo o que quiser. A porta larga. Tá. E a porta estreita é Jesus e fazer o que ele quer. Estreita é seguir a Cristo largando o mundo. Tá certo. A gente vai aprofundar esse teu entendimento aí. Quem mais? A gente vai aprofundar isso aí. Ninguém mais teve coragem de responder o que é a porta estreita, caminho apertado? O que é a porta larga
e o caminho espaçoso, eu podia até fazer pergunta diferente. A porta larga é coisa boa, é coisa ruim, mas eu quero entender mais ou menos qual é o seu nível de entendimento sobre as coisas do reino de Deus. Ai, ai. Vamos lá então? Vamos. Então tá, vamos lá. O que é ou quem é? Porque a palavra de Deus, ela fala de algumas coisas e às vezes a pessoa pode pensar que estão falando de alguma coisa. Por exemplo, Jesus diz, eu sou o caminho, então o caminho é uma pessoa, eu sou a verdade é uma pessoa, eu sou a vida é uma pessoa. E algumas vezes ele já disse, eu sou a porta. Outras vezes ele já disse, eu sou o pão que desceu do céu. Outras vezes ele disse, eu sou o filho do homem, eu sou o filho de Deus. Então são coisas que na verdade são uma pessoa. A Nara põe estreita é Cristo e a larga é o mundo. Camila Machado, boa noite. Boa noite, Camila. Camila respondeu também? Não. Não. Então vamos lá, vamos ajudar aí agora. Me ajudem, tá? A porta estreita, o que é então essa porta estreita e o caminho apertado? A porta estreita e o caminho apertado realmente são Cristo e o seu caminho é o evangelho do reino, tá? Nós somos chamados para entrar por essa porta. Então a gente precisa construir aqui agora o entendimento. Esse caminho apertado, que quando se fala de um caminho apertado, então estamos limitando, ele é limitado pelos dois lados. Então a pessoa tem que andar, como a gente diz, na linha. A porta estreita é Cristo, o caminho apertado é viver segundo a sua palavra, ou viver o evangelho do reino, tá ok? Por que é apertado? Por que é difícil? Porque o reino de Deus, o evangelho do reino, ele exige de nós um nível de comprometimento maior. Então, normalmente o que se diz é que seguir a Cristo pode nos custar tudo. Ser evangélico não te custa nada. Você é apenas evangélico e vive a sua vida. Mas agora, se você decidir seguir a Cristo, se você decidir abraçar o reino de Deus, isso tem um custo. Isso tem um preço, vamos dizer assim. Isso tem algo, não é simplesmente vivermos a nossa maneira, é a gente abraçar a vontade de Deus e passar a viver a vontade de Deus, tá? Então, o reino de Deus, o caminho é apertado porque ele é mais rigoroso, ele é mais exigente do que a antiga aliança, por exemplo. Porque a antiga aliança, a lei de Moisés, ela tratava de coisas exteriores. Ela ditava regras que precisavam ser colocadas em prática de forma exterior. Então, por exemplo, não adulterarás. Como é que você sabe que alguém adulterou? Porque alguém denunciou, porque alguém viu, alguém foi informado, enfim. Era necessário que houvesse um ato de adultério para que aquela pessoa fosse disciplinada ou punida por quebrar essa lei. Agora, Jesus veio e ele aumenta o nível. Porque ele diz assim, viste o que foi dito, né? Não adulterarás e tal, e tal, e tal. Mas aí ele vem e diz assim, se você olhar para uma mulher com um olhar impuro, você fez o quê? Adulterou com ela. Você já adulterou com ela. Então Jesus vem no coração. Jesus vem no cerne das intenções. Porque quem vê, tem um ditado nosso brasileiro, né? Quem vê cara não vê coração. Então, a gente não conhece as intenções. A gente não sabe com que intenção uma pessoa faz alguma coisa, mas Deus conhece e Deus vê.
Nós podemos imaginar que alguém está fazendo alguma coisa para Deus, está fazendo alguma coisa para que Deus seja glorificado, mas nós não podemos ver o coração dessa pessoa para dizer se realmente ela está fazendo para Deus ou se ela está buscando alguma glória para si, se ela está buscando alguma honra para si, se ela está buscando elogios para si. A gente não consegue ver isso, mas Deus consegue. Então o caminho apertado é seguir o reino de Deus, que é um caminho difícil mesmo, fazer a vontade de Deus num mundo onde todas as coisas nos são oferecidas. É difícil mesmo viver a vontade de Deus num mundo em que tudo nos impulsiona a nos afastar de Deus. Onde tudo nos impulsiona a cair no pecado, a ceder ao pecado. E onde alguém que se apresenta para recusando-se a dançar, vamos dizer, dançar como a música do mundo, essa pessoa acaba se tornando uma piada. Jesus disse assim, quando ele mandou os discípulos, ele disse para eles assim, eu estou mandando vocês como ovelhas para o matadouro. Jesus manda os discípulos para ir de 2 em 2. E qual é a palavra de motivação que Jesus deu? Veja bem, você vai servir ao Senhor, você está fazendo a vontade de Deus, você está se dispondo a ir pregar o evangelho e você está achando que vai ser fácil, que vai ser legal. E aí Jesus, quando vai mandar essas pessoas, ele diz assim, vocês não vão levar comida, vocês não vão levar bebida, vocês não vão levar nem muda de roupa, vocês não vão levar alforge, vocês não vão levar nada. Se algum lugar receber vocês, vocês fiquem, se não receber vocês, vocês sigam adiante. Mas eu estou mandando vocês como ovelhas para o matadouro. Essa foi a palavra motivacional de Jesus. Então, aquele que quer viver o reino de Deus, ele é isso aí. Todo dia você se levanta e você é oferecido como ovelha para o matador. Todos os dias você está sendo exposto a uma sociedade que não quer Deus, por uma sociedade que quer fugir de Deus. Uma sociedade cuja moral não é a moral que está dentro de um propósito, de um plano de Deus. Então, você quer seguir a Cristo, você quer viver o evangelho do reino, você escolheu o caminho apertado, você entrou pela porta estreita que é Cristo e você está andando nesse caminho apertado. E a proposta de Jesus de entrar por essa porta não é eu vou começar andando aqui, daí eu vejo depois. Não, você tem que primeiro passar na porta, que é Cristo. E depois você imediatamente já anda no caminho. Imediatamente, e isso aqui não é uma temporada. Não, eu vou ficar uma temporada ali, eu vou ver e tal, depois eu resolvo. Não, é uma coisa para a vida inteira. É até você bater as botas, é até terminar sua caminhada nesse mundo, até terminar a tua passagem nessa terra. A proposta de Deus o Pai é que você, entrando pela porta estreita, pela porta que é apertada, e andar por esse caminho que é estreito, é isso aí. Isso não vai mudar. Pastor, não vai melhorar depois, Deus não vai afrouxar para mim. Não, Deus não vai afrouxar para ninguém, porque ele não afrouxou nem para o filho dele. O pai agradou moer o seu filho. Se tu acha assim que em algum momento Deus vai facilitar para você, não é por aí. Tá? Alguém colocou alguma resposta mais aí, pastora? Não, mas sabe quem está nos assistindo? A Nice Freitas. A Nice Não sei se ela ainda está em Timbó, mas... né? Eu acho que está em Timbó. Ela e o Ademir. Um abraço, Nice. O povo lá de Timbó, Santa Catarina. Né? Nos assistindo semana passada também. Né? O Kiki, que era o menino da bateria. O Kiki aprendeu a tocar bateria. Ele era pequenininho, ficava escondido atrás da bateria. Hoje ele é um pastor, é um líder. Pastor do reino ainda. Uau! Um abraço para vocês aí, Nisso, que o Senhor abençoe. Então já vimos que o caminho, a porta estreita é Cristo, o caminho apertado é o Evangelho do Reino. Mas, o primeiro versículo, ele diz assim, entrai pela porta estreita. E aí tem um parênteses aqui, e onde Jesus diz assim, largue a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela.
O que é então o caminho, a porta larga e o caminho espaçoso? O pessoal respondeu que era o quê? Era o mundo. O mundo. Que mais? O Só isso? Só uma resposta que veio que é o mundo? A larga é viver, Júlia, do jeito do mundo, fazer tudo o que quiser e andar a larga é o mundo. Muito bem. Então vamos lá. A questão é a seguinte. Normalmente a mentalidade é a seguinte. Quando Jesus fala coisa boa, ele está falando para os crentes. Então, é bom entrar pela porta estreita? Sim. É bom andar pelo caminho apertado? Sim. Porque a gente vai ver que diz que é o que entra para a vida. Mas aí Jesus fala uma coisa ruim. Ele fala em perdição, numa outra versão ele fala de inferno, ele fala de punição, e ele aí traz, né? Deixa eu ver aqui, ó. Como é que ele diz? Porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Vamos lá. Então, Jesus falou de uma coisa que é ruim, e Jesus diz que a gente tinha que entrar pela porta estreita. E se eu disser para você que a porta larga e o caminho espaçoso, Jesus também está se referindo aos crentes? E que nós estamos falando do crente que é salvo e segue a Jesus, e do crente que é salvo e não segue Jesus, e que vive segundo as suas próprias regras? Como assim? Vamos lá. 1 Coríntios 3,15. 1 Coríntios 3,15. Então, ele diz aqui, ele fala em destruição. Na versão da linguagem de hoje, ele fala de ir para o inferno. Então, ele está falando de uma disciplina. Ele está falando de uma perda. Ele está falando de uma perda. Então, nós vamos ver 1 Coríntios, capítulo 3, verso 15. Olha o que diz o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, nesse capítulo 3, ele vai abordar uma questão que a grande maioria dos crentes não conhece, que é o tribunal de Cristo. Então, o que é o tribunal de Cristo? É o momento em que nós, igreja, nós os salvos, nós que fomos lavados e remidos no sangue do Cordeiro, nós que entramos por Cristo, todos nós que um dia recebemos a Cristo. Mas eu recebi a Cristo, agora está lá no mundo perdido. Você recebeu a Cristo e você vai se apresentar diante dele e você vai ser julgado pelas tuas obras. Tá entendendo? Você vai ser julgado pelas tuas obras. Muitos vão receber, porque a palavra diz assim, ó, que Deus vai recompensar a cada um, segundo as suas obras, para o bem ou para o mal. Esse episódio aqui, Jesus está falando disso. Você é salvo, você creu em Jesus, mas na hora de escolher, você não escolheu seguir a Jesus. Você escolheu seguir a religião. Você chegou na religião e não conseguiu chegar a Cristo. Talvez o único momento em que Cristo apareceu aí na sua vida foi no dia em que você se reconheceu como um pecador. Mas aí depois a sua vida foi para a religião, não foi para Cristo. Isso é uma coisa difícil das pessoas entenderem. Mas vamos ver o que diz aqui, 1 Coríntios 3,15. Mas, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, veja que ele fala que a porta larga leva à destruição. O que vai ser destruído? As obras. As obras vão ser destruídas. Então, se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porque toda vez que você conversa com crente, eles pensam assim, ó, eu vou morrer, eu vou chegar diante de Deus lá um dia no julgamento, e lá eu vou morar numa mansão celestial. Lá eu vou morar, eu vou receber uma coroa, eu vou receber com prêmios e prêmios e mais prêmios. Eu vou virar um anjo, eu vou pular nas nuvens, eu não sei o quê.
Mas esse mesmo crente que fala isso, hoje às vezes vive uma vida carnal, às vezes não tem santidade, não tem bom testemunho, a vida é mais torta do que não sei o quê, ou como disse a irmã Júlia, vive segundo a sua própria vontade, segundo o padrão do mundo. Tá? Então, o que vai acontecer com essa pessoa que foi salvo, mas não seguiu a Cristo, decidiu seguir a religião, decidiu seguir o caminho da religião, tudo que ele fez na vida, pensando que estava fazendo para Deus, ele estava fazendo por uma religião, ele estava fazendo por uma instituição. Ele trabalhou, ele se cansou, ele se esforçou, ele gastou energia, ele gastou empenho, mas ao final de tudo, como o pessoal diz lá muito em Santa Catarina, no final de tudo só fez poeira. Chega no final de semana, depois de passar um dia inteiro correndo, trabalhando, se empenhando, se esforçando em prol de uma instituição, aí ele chega no final da noite de domingo, cansado, esgotado, pensando, uau, eu fiz a obra de Deus. Mas se ele parar e pensar, o que ele fez afinal? Ele correu para cá, para lá, para melhorar a instituição, para a instituição ter lucro, para a instituição ganhar, para a instituição ganhar dinheiro, mas para Deus mesmo, para o reino de Deus mesmo, não, porque o que foi ganho foi para a instituição. Não foi para outra coisa. Então ele diz aqui, ó, porém, ele mesmo não vai ter recompensa. Não vai receber recompensa. Por que não vai receber recompensa? Porque o que ele construiu, eu vou explicar isso melhor. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Então, o que o apóstolo Paulo está falando aqui? Olha, irmãos, todos nós vamos chegar diante de Deus e todas as nossas obras, entenda aqui, ó. Você foi salvo? Amém. Você foi salvo. A partir da salvação, irmãos, pela salvação, você não tem nada que você possa fazer para você se tornar mais salvo, para a sua salvação se tornar mais importante. Ou, enfim, você foi salvo por quem te deu a salvação foi Cristo. Quem garante a salvação é Cristo, aquele que o Pai de Deus está nas minhas mãos, das minhas mãos ninguém tira. A salvação, Cristo é o fundamento. O fundamento, a primeira coisa que acontece na tua vida quando você crê em Jesus o fundamento é estabelecido. Mas depois do fundamento vem a edificação, é como uma construção. Começa por onde? Pelo fundamento, pelo alicerce. Depois de colocado o alicerce, daí vem a construção em si. Vem as paredes, vem tudo, vem as colunas, vem as vigas e por fim vem o telhado, vem a cobertura. Então esse processo de edificação é uma responsabilidade tua. O que diz a palavra nesse mesmo capítulo 3, verso 10? 1 Coríntios 3, 10. Diz aqui, ó. Usando o dom de Deus, usando o dom que Deus me deu, eu faço o trabalho de um construtor competente. Ponho o alicerce, que é Cristo, e outro constrói em cima dele. Porém, cada um deve construir com cuidado. Cada um deve ver como está edificando. Que material está sendo usado para a edificação. Então, o fundamento é Cristo. O que é a porta larga e o caminho espaçoso? É você buscar a Cristo e encontrar a religião. É você encontrar a salvação, mas depois dessa salvação nada mais foi feito. Porque o reino de Deus, irmãos, ele se trata de um governo do Espírito. Então, Jesus não morreu para que a gente tivesse uma melhora social. Até é importante eu ter lembrado disso, eu quero explicar para você. Pastor, mas então quer dizer que eu venho a Cristo e eu não vou melhorar socialmente? Vai ser uma consequência. Mas não é por isso que Jesus te salvou, não é para que você tenha uma melhora social. Por que tem uma melhora social? Vamos lá. Antes de você chegar a Jesus, você era uma pessoa que estava gastando o seu dinheiro com dependência química, você estava talvez muito doente, você estava gastando seu dinheiro para sustentar vícios e coisa, você gastava o seu dinheiro com um monte de coisas que, na verdade, você achava que era bom e não era.
A tua vida era uma vida arruinada. O dinheiro que você recebia, ele desaparecia das suas mãos. Porque era para isso, para aquilo, para bebida, para não sei o quê, para remédio, para tratamento, para tal. Aí Jesus chega na sua vida. Jesus te liberta. Jesus cura o teu corpo e Jesus te liberta. Então, quando Jesus te liberta, você está livre agora. Você não é mais um escravo do pecado. Você não precisa mais trabalhar para sustentar um vício, por exemplo. Você não precisa mais trabalhar para ficar gastando seu dinheiro com bebida, com isso, com aquilo, com aquele outro, que são coisas que, na verdade, o teu dinheiro era como se caísse por um ralo. Você agora está mais saudável, você agora não está tão enfermo, você agora não está doente, você agora tem saúde, então o teu dinheiro que você gastava com remédio, com não sei o que, buscando tratamentos, agora esse dinheiro todo ele vai sobrar. E porque vai sobrar, você vai conseguir comer melhor, você vai conseguir terminar finalmente a sua casa, você vai conseguir melhorar de vida, mas isso é uma consequência. Mas Jesus não morreu para que a gente tivesse apenas uma melhora social. Jesus morreu nos dando a salvação para que ele, Cristo, fosse formado em nós. E a única maneira de Cristo ser formado em nós é quando nós nos expomos ao Evangelho, quando nós ouvimos o Evangelho e quando nós nos rendemos ao Senhor e nós nos sujeitamos ao governo do Espírito e abandonamos a vida de pecado. Você está entendendo? Então, Paulo diz assim, ó, cuidado com o que você está edificando. Cuidado com o material que você está edificando, porque você pode estar edificando com um material que não tem valor diante de Deus. Um material que não vale nada, um material que vai passar pelo fogo, vai ser queimado, porque é muito frágil. Então, quando eu chego a Cristo, que é a porta estreita, e eu decido seguir a Jesus, a me render ao seu evangelho, eu estou agora decidindo a colocar as minhas vontades na cruz. Eu decidi agora viver a vontade de Deus. Eu decidi agora fazer o que Deus quer que eu faça. E Jesus, quando ele me ensinou a orar, ele disse que nós temos que orar. Seja feita a sua vontade. A tua vontade seja feita aqui na terra como é no céu. Então, Jesus não disse para mim orar, Deus, eu quero essa coisa, eu quero aquela coisa. O Deus, o Pai, não me salvou para que eu seja um filho pedinte, que eu seja um mendigo, que eu seja um pedinte, que eu me aproxime dele só para pedir coisas, para que eu comece a medir o amor de Deus por mim, se ele me der um carro, se ele me der a melhora disso, melhora daquilo, melhoras sociais, ganhos sociais, enriquecimento, daí Deus me ama. E se Deus não me der essas coisas, então Deus não me ama. Jesus, ele disse assim, ó, vocês têm que trabalhar para guardar o seu tesouro aonde? Aonde que Jesus mandou guardar o tesouro? Vou dar volume aqui e me responde. Aonde é para a gente guardar o tesouro? Vamos lá, responde aí. Aonde Jesus mandou a gente guardar o tesouro? Vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre, nosso Deus. Reina o teu reino, seja feita a tua vontade. Em nossas vidas, nossa igreja e cidade. Glória e honra ao Cordeiro que venceu. Reina para sempre. Onde é que é pra gente guardar o tesouro? Alguém respondeu já aí? Não. Vamos lá, meu povo. Me ajuda aí, me responde. Tudo ao teu falar, vidas, famílias, nações se dobrarão ao Rei dos Reis, a tua unção.
Ninguém teve coragem de responder? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Vamos lá então. Jesus disse assim, ó. Não. Alguém está respondendo? Pamela, no reino de Deus, Júlia, guarda no coração. Vamos lá. Presta atenção. Jesus disse assim, ó. Não juntem tesouro na terra, onde os ladrões podem roubar, onde a ferrugem pode pegar e aonde as traças podem roer. Guardem o tesouro, onde? Nos céus. Aqui na terra, Camila e Gervásia no coração. Guarde nos céus. Junte tesouro nos céus. Então, se Jesus mandou a gente juntar tesouro no céu, porque o reino é espiritual, não é material, e ser um cidadão do reino, a marca do cidadão do reino não é se ele tem mais ou menos recursos, você sabia disso? Presta atenção, nós temos países onde os cristãos, por exemplo, alguns países da África, a Indonésia, a China, Coreia do Norte, a maioria desses países da África onde os cristãos estão morrendo, 7 mil cristãos morreram desde 2009, se eu não me engano. 7 mil cristãos morreram. Na Nigéria. Na Nigéria. Aí, então, eles não são cidadãos do reino, porque eles são pobres, eles não têm o que comer, eles têm que comer rato, eles têm que fugir de casa, eles têm que abandonar os seus recursos. No próprio Paquistão, na Índia, a Índia aprovou uma lei agora contra a conversão. Qualquer pessoa que for pega pregando o evangelho, levando alguém à conversão, essa pessoa é condenada à morte ou prisão perpétua. Essas pessoas que são cidadãos do reino, então elas seguem um outro Jesus, porque o Jesus brasileiro é o Jesus que dá carro, dinheiro e fama. Entende? Não tem nada a ver, meu querido. Não tem nada a ver. Presta atenção. O reino de Deus é um reino espiritual. E o tesouro que Jesus quer que você guarde é um tesouro espiritual. São coisas espirituais. Vamos continuar lendo aqui para você entender mais. Ó. 1 Coríntios, verso 11, 12 e 13. 1 Coríntios 11, 12 e 13. Porque 1 Coríntios 11... 11, capítulo? Capítulo 3. Capítulo 3, verso 11, 12 e 13. Paulo, apóstolo, está construindo aqui um entendimento a respeito da nossa vida. Cristo é um alicerce, tá? Presta atenção, Deus quer construir um edifício, amém? Porque a palavra ela diz que nós somos um edifício de Deus, a palavra de Deus diz que nós somos um templo, a palavra de Deus, ela usa esses termos, então são grandes construções, tá? Então, Deus vai lá e coloca um alicerce para construir um edifício. Mas aí o crente pega e ele não quer construir um edifício em cima do fundamento. Ele resolve fazer um puxadinho, uma meia água. Tá entendendo? Aí tem aquele imenso fundamento e sobre aquele fundamento se constrói uma meia água de madeira, de feno e de palha. O que você acha? Foi para isso que Deus nos salvou? Não, não foi. Então olha o que Paulo explica aqui, ó. Porque Deus já pôs Jesus Cristo como o único alicerce. Deus pôs o primeiro, que é o alicerce. Jesus Cristo é o único alicerce. E nenhum outro alicerce pode ser colocado, porque ainda tem isso. Alguém coloca outro tipo de alicerce que não é Cristo. Ainda tem muitos que nem a Cristo chegaram. Alguns chegaram a Cristo, foi estabelecido o alicerce, e outros nem a Cristo chegaram, porque outro tipo de alicerce foi colocado. Alguns usam ouro, ou prata, ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce. O que é ouro, pedra? Ouro, construírem ouro, prata ou pedras preciosas. Ouro, prata e pedra preciosa, se você põe no fogo, ele desaparece? Não. Ele se desmancha, se desfaz? Não. Muito pelo contrário. O ouro, a prata e as pedras preciosas são coisas que, quando expostas ao fogo, elas ficam mais puras ainda. Elas agregam mais valor ainda. Então, o que significa esse ouro, prata e pedras preciosas? Significa
que sobre o alicerce que é Cristo, essa pessoa edificou com verdades espirituais do reino de Deus. Entendeu? Ouro, prata e pedras preciosas significa que essa pessoa edificou sobre o fundamento que é Cristo a sua vida. Você lembra que Jesus fala, aquele que construiu a casa sobre a areia, aquele que construiu a casa sobre a rocha. É a mesma coisa. Então, construiu sobre a rocha, sobre o alicerce que é Cristo. A pedra angular, a pedra que os construtores rejeitaram, Jesus fala lá nos evangelhos. Essa pessoa, tendo chegado a Cristo, ela começou a edificar com coisas espirituais, com valores e princípios do reino de Deus. Mas, na sequência, Paulo diz assim, para construir em cima do alicerce. E ainda outros usam madeira ou capim ou palha. Madeira ou capim ou palha. O que é? Se você pegar madeira, capim e palha e colocar no fogo, o que vai acontecer? O que acontece se você colocar madeira, capim ou palha no fogo? Queima. Ele queima. Você perde aquilo ali. Por isso que lá fala, no primeiro texto, que a porta larga leva à perdição. Ou seja, tudo que essa pessoa construiu sobre o alicerce, baseado agora não nas verdades do reino, mas baseado num falso evangelho, que Paulo fala o outro evangelho, porque muita coisa que se ouve não é evangelho, muita coisa que se ouve, na verdade, é misticismo, muitas vezes é sincretismo religioso, muitas vezes é heresia. Então a pessoa, às vezes, ela está andando, seguindo a Cristo, pensando que está seguindo a Cristo. Ela pensa que chegou a Cristo. Mas ela está fazendo uma campanha atrás da outra para enriquecer, para melhorar de vida. Ela está fazendo uma campanha atrás da outra porque agora não bastou chegar a Cristo. Ela precisa fazer uma campanha para quebrar as maldições da família. Precisa fazer uma campanha de cura interior. Precisa fazer uma campanha para salvar o casamento. Precisa fazer uma campanha para isso, para aquilo. Precisa mais um óleo ungido. Precisa mais um lenço. Precisa mais alguma coisa, porque só a salvação não chega. Então essa pessoa vai construindo alguma coisa com palha, madeira e feno. São coisas que queimam. São coisas que não têm valor algum. São coisas que estão sendo construídas, mas que, na verdade, a pessoa não está sendo edificada. É como eu disse, ela trabalhou a semana inteira, um dia após outro dia, e outro dia, correu, e botou dinheiro, e gastou dinheiro, e fez. Agora precisa mais isso, agora precisa mais aquilo. Mas, no final de contas, nada foi edificado. No final de contas, tudo que ela fez para a instituição, ela fez para a religião ganhar, ela fez para que a instituição melhorasse, para que a instituição ficasse mais rica. Ela fez para as pessoas, para os homens. Ela não fez para Deus, ela não fez para Cristo. Ela edificou algo que não é o que Deus quer. E aí tem o outro lado. Além disso, é aquela pessoa que é cristã, vamos dizer, foi salvo, e que o apóstolo Paulo diz que é um crente carnal. O que é um crente carnal? A própria palavra já diz, né? É uma pessoa que vive pelos desejos da carne. Ele vive pelo seu próprio orgulho, pela sua própria vontade, não aceita de forma alguma que alguém lhe discipline, que alguém lhe ensine alguma coisa sobre o que é Deus, sobre o que é Cristo. O que mais que eu posso dizer, meu Deus? É uma pessoa que vive segundo a sua própria vontade, conforme os desejos da sua própria carne. Ele nunca foi edificado em Cristo. Pode ter sido salvo, mas ele nunca viveu segundo as regras do reino de Deus. Porque todas as nossas obras serão passadas pelo fogo. Né? Todas essas obras serão passadas pelo fogo. Por isso que Paulo fala assim, né? Exatamente. Por exemplo, Paulo diz assim, o que vai queimar nessa, o que vai ser queimado diante do Senhor são as nossas obras. O que nós fizemos ou deixamos de fazer. Salvo você tá.
Ah, mas para mim tá bom. Não é tão bom assim, porque a palavra diz assim, ó, você vai ser salvo, mas você Como passado pelo fogo, diz aí. como passado pelo fogo, você Sem não, nada. você não tem recompensa nenhuma, você, sabe, é uma pessoa que está aqui na terra, mas não está rendendo para o reino de Deus. Você está aqui na terra, você não tem testemunho de vida, você é um péssimo cidadão, você é um péssimo funcionário, você é um péssimo marido, uma péssima esposa, um péssimo filho. Toda a vizinhança sabe que tu é o pior vizinho, que tu é o funcionário mais problemático da empresa. Esses dias eu vi um vídeo que a pastora mostrou de um cidadão que estava sendo despejado de uma casa que não pagava aluguel, e aí a polícia foi lá para fazer cumprir a ordem judicial, e ele se dirigia aos policiais dizendo: eu te repreendo, demônio, sai fora, demônio, você está amarrado em nome de Jesus. Mas o erro era ele, e o policial disse assim: mas eu não sou o demônio, o senhor tem que ver que o senhor está dando um mau testemunho. Olha o que o senhor fez para essa senhora, dona dessa casa. O senhor não deu um bom testemunho para ela. Olha o que o senhor fez. Então está cheio de homens e mulheres que vivem segundo a sua própria vontade. Porque o que Cristo diz? Leva a tua carne para a cruz. O que Jesus diz? Negue-se a si mesmo. Renuncie. Carregue a tua cruz. Por isso que o caminho é apertado. A Gervásia diz assim, ó, infelizmente é assim mesmo, porque as instituições geralmente ensinam assim. Exato, é isso aí, Gervásia, irmã Gervásia. Excelente colocação. Às vezes, eu quero falar sobre isso. Veja bem, primeiro, às vezes o pastor ensina isso, ou os líderes ensinam isso, porque eles não se dão ao trabalho de estudar, de aprender, de buscar. Então eles ouvem alguma coisa que na cabeça deles aquilo ali está certo, porque aquilo ali dá dinheiro, porque aquilo ali rende dinheiro, porque o outro fez e deu certo, então ele vai reproduzindo. Às vezes sequer não estuda a Bíblia, ele ouve uma mensagem de algum lugar, vai lá e ele reproduz aquilo. E a própria instituição, ela te enquadra. Ela exige, né? Exige que tu seja... Tem que dar o resultado. Tem que dar o resultado. Tem né? que dar o resultado. Umas tem até, como é que a gente tem meta diz? para cumprir. Tem até meta. Exatamente. Tem até meta para cumprir. Outras, tu tem que se esquadrar ali naquela, né? Na visão da a macro ali, Exato. com esse cores, símbolos, tudo dali, Exato. né? E tem uma coisa que é muito interessante, a gente já viveu isso, então dá para falar de cadeira, que tu não pode nem ter muita comunhão com outras instituições. Não, né? não pode, é proibido. É proibido. Só aquela ali vai pro céu. A gente sabe, né? Eu sei como é que é esse ambiente. Sabe. Então, às vezes aquele pastor, ele está reproduzindo um ensinamento que, primeiro, porque ele tem que dar recurso, ele tem que dar dinheiro, ele tem que dar lucro para a instituição. Segundo, ele às vezes não tem interesse de estudar, de ler a Bíblia. Terceiro, ele tem que dar retorno para a instituição. Um dos maiores enganos das instituições religiosas é a seguinte: vamos orar pelo avivamento. Você já fez campanha de avivamento? Já disseram para você orar pelo avivamento? Talvez alguém já te convidou. Mas a questão é a seguinte: o avivamento que eles querem é um avivamento em que não pode ter o Espírito Santo. É um avivamento onde o Espírito Santo não pode se mover, não pode agir. Porque tem que ser um avivamento em que a instituição consiga controlar e governar. A gente viveu isso. Quando a gente orou tanto buscando avivamento, e quando a gente teve um entendimento de reino e começou a praticar o ensinamento de reino, eles me chamaram e me disseram: você não está mais na visão. Você perdeu a visão. Eu perdi a visão. Porque agora eu estou ensinando o reino de Deus, eu não estou ensinando o que a instituição quer. E por fim me convidaram para me retirar. Porque o sistema não pode ser mudado por ninguém. Eu pensei que eu podia mudar o sistema. Sendo um pastor antigo, um pastor que tinha nome, um pastor que era conhecido, um pastor de moral, de caráter, enfim, que eu achei que podia mudar o sistema de alguma forma, mas o sistema não quer ser mudado. Porque o sistema, se uma instituição grande, uma grande denominação, imagine uma grande denominação aí, elas abraçarem o evangelho do reino de Deus e decidirem pregar só o que é o reino de Deus. O que acha que vai acontecer com essa instituição?
vai implodir. Eu sentei uma vez com um pastor e ele disse assim para mim: Fernando, eu gosto muito, eu admiro assim o que tu prega, o que tu ensina. Eu escuto essas mensagens, mas eu não tenho coragem de ensinar isso na igreja. Eu disse: por quê? Porque se eu ensinar isso aí, minha igreja vai esvaziar. As pessoas não querem ouvir isso, Fernando. Elas não querem ouvir isso, elas querem coisas que agradam. Ninguém quer ouvir que é pecador, ninguém quer ouvir que tem que ir para a cruz. As pessoas não querem ouvir esse tipo de coisa. Por quê? Se uma grande instituição, de repente, o Espírito Santo entrar ali e quebrar com tudo, a instituição vai fechar as portas. Por quê? Porque daí não vai entrar dinheiro, porque o primeiro culto que o camarada vai lá e ouvir que tem que ir para a cruz, que tem que passar pela porta estreita, que tem que abandonar o pecado, ele já dali ele não volta mais. Porque ele quer continuar vivendo uma vida de pecado. Ele prefere pagar para que alguém ore por ele, porque nem orar ele quer. Ele paga para que alguém ore por ele. Ele dá uma boa oferta para que o pastor ore por ele. Mas ele não quer orar. E como é que alguém vai viver uma vida em Cristo sem oração? Você está entendendo? Então, o que Jesus está dizendo aqui, ó? Você foi salvo, mas você não está vivendo o evangelho do reino. Porque Jesus, ele diz assim, ó, quem quiser me seguir. Porque a pessoa às vezes aceitou a Cristo, mas não quer seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus tem um custo. Seguir a Jesus tem uma exigência. Seguir a Jesus é um nível hard. Entende? E esse nível hard de entrega, de comprometimento, só é possível se a gente orar. Só é possível se a gente for para a cruz, porque se a gente não for para a cruz, a gente não consegue. Só é possível viver o que a palavra de Deus pede. Imagina amar os inimigos. Orar por aqueles que vos perseguem. É Isso muito aí, gente, difícil. é uma loucura. É a loucura do evangelho. É possível viver? Mas é possível viver se você estiver em Cristo. Se você não estiver em Cristo, irmão, não tem. Olha o que Paulo diz assim, ó. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, nisso está pecando. Então, o que Paulo está dizendo? O dia que você chegar diante de Deus, você vai ser julgado pelo que fez, no caso, as intenções do coração, e pelo que não fez. Porque quando você não fez, você pode ter se omitido da responsabilidade que Deus te deu. Porque o mais importante para Deus são almas. São almas. E muitas vezes as igrejas vão trazendo cada vez mais conforto para dentro de suas paredes. Exato. Né? E daí nunca sobra para fazer ação social, para fazer outras coisas que Jesus manda, né? Por exemplo, tem instituições aqui na cidade que fazem ação social. Mas sabe como é que eles fazem? Posso falar? Eles vão ali na porta do mercado, a instituição não dá. Eles vão na porta do mercado, põem um carrinho lá e pedem, ajuda nós aqui. E aí depois daquilo ali eles pegam e distribuem. Mas isso não tem custo nenhum para a instituição, nem para os irmãos que ali congregam. Não tem custo nenhum. A intenção é boa, é ótima. Mas não é bem o que Jesus mandou fazer. Porque a palavra diz assim, ó, se o teu irmão está passando necessidade, tu que tem que ser o provedor. Não é as pessoas que vão lá comprar no mercado. É tu que tem que dar um jeito. Tu tem que dar o alimento, tu tem que socorrer, tu tem que sustentar aquela pessoa, ajudar aquela pessoa na sua necessidade. Não só em oração, né? Mas não só em oração, mas é dar o prato de comida, ajudar naquilo que você pode. A gente pode. Tá? Mas aí, você entendeu? A porta larga e o caminho espaçoso é a vida sem... você foi salvo, mas vive uma vida como se nunca tivesse sido salvo. Você foi salvo, mas vive uma vida segundo a tua própria vontade. Você vive uma vida carnal, onde você vive a tua própria vontade. Mas no verso 13, Mateus 7,14, Jesus diz assim, ó. Porque estreita é a porta, e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Vamos lá agora.
Meu Deus, está terminando meu tempo. Vou ter que pedir tempo hoje de novo. Que vida é essa? Que vida é essa que Jesus diz que é o caminho que conduz para a vida? Me responda aí. Que vida é essa que Jesus está falando? Que negócio é esse de vida? Que a gente chega nessa vida trilhando o caminho estreito. Me responda aí, querido. Que vida é essa? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. A gente já viu Em nossas vidas, que a perdição, até na outra versão fala em inferno, está falando de uma perda. Não é a perder a salvação, mas uma perda de recompensa. Tá? Fala de uma disciplina. Isso aí a gente precisaria depois estudar o que é o Reino milenar. o Tribunal de Cristo. Jesus fala assim, ó, que a gente tem que perder para ganhar, perder a vida para ganhar a vida, perde a vida para ganhar a vida, ganha a vida para perder a vida. É um trocadilho. Talvez na semana que vem a gente fale sobre isso, tá? Para ajudar vocês, a gente dar uma sequência aqui. A Anice diz vida eterna. A Pamela diz é a vida cristã com Deus sendo o mais correto possível. Uau! Quem mais? Ninguém mais respondeu? Não, aqui não. Vou dar parabéns, as duas estão certas. As duas estão certas. Nós temos, olha só, Jesus ele disse uma vez que aquilo que nós abrimos mão aqui na terra em prol do reino de Deus, que nós vamos ter recompensa aqui mesmo na terra. Vamos lá, aqui ó, Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Mateus 19, 29. Vamos lá. Mateus 19, 29. E todos os que, por minha causa, por causa de Cristo, todos que, por minha causa, deixarem casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou terras, receberão 100 vezes mais e também a vida eterna. Jesus está falando de bens? Essa aqui é uma pegadinha. Jesus está falando, mas eu abri mão. Eu vou falar de mim, tá? Eu conheci a Cristo quando era criança, com mais ou menos 20 anos eu saí de Porto Alegre, deixei a vida de casa, de família, com pai e mãe, uma família com mais 6 irmãos, eram 7. Deixei para trás tudo isso e fui viver pela fé, tá? Aí então quer dizer que Jesus disse que eu vou ganhar 100 casas. Então o senhor já está ganhando, porque o senhor já conseguiu comprar chácara, falta mais 99 imóveis. É disso que Jesus está falando, pastora? Claro que não. Não. Jesus está dizendo assim, ó, por exemplo, vamos dizer minha mãe, meu pai, pessoas que cuidavam de mim, mãe e pai, pessoas que cuidavam de mim. Eu era um filho que nunca tinha saído de casa assim para ficar sozinho em algum lugar e de repente eu saí para morar sozinho numa cidade do interior sem conhecer ninguém. Me faltava mãe, me faltava pai, me faltava irmãos numa casa sempre cheia. Imagina uma casa com 7 filhos, aquela barulheira, aquela conversaiada, sempre a casa estava cheia, sempre tinha alguém. Sempre tinham as meninas que vinham para conhecer as filhas do pastor Milton, os filhos do pastor Milton, quem sabe tentando um casamento, tentando alguma coisa. A casa sempre estava cheia, final de semana, sempre estava lotada a casa. Dormia a minha irmã dormia lá num quarto, lá, não sei, cheio de meninas, e no nosso quarto cheio de menino e tal. Era uma casa movimentada. Sempre tinha o alimento, sempre tinha o sustento, sempre tinha provisão, e de repente eu saí e fui viver pela fé. Fiquei sem o convívio de pai, mãe, família, mas Deus nessa caminhada colocou no meu caminho homens e mulheres que se apresentaram para cuidar de mim como se fossem meus pais e minha mãe. Você está entendendo?
No meio desse caminho, Deus colocou pessoas que me acolheram como se fosse um irmão. Pessoas me acolheram como se eu fosse o neto. Pessoas me acolheram e eu pude ter casas, muitas casas, onde eu fui cuidado, onde eu fui tratado, onde eu fui alimentado, onde eu fui amparado. É disso que Jesus está falando. Jesus está dizendo que esse retorno que acontece, porque nós escolhemos o reino, ele acontece aqui. Uma vida aqui. Uma vida aqui. Quando nós vivemos a vida da realidade do reino de Deus, hoje, aqui, você vai viver a manifestação do reino de Deus aqui nessa terra, porque a gente lembra, né, que a gente ora, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu, venha o teu reino. Então eu vivo o reino de Deus aqui. Eu acho que é uma oração uma das orações mais... É a oração mais temida, né? Mais difícil também, quando ela é feita sincera. Porque nós sempre temos nossas vontades, nossos planos. Às vezes a gente vê pessoas dizendo assim, ai, Deus vai realizar os meus sonhos. Deus nunca realiza os nossos sonhos. Ele tem a vontade dele. Ele tem a vontade e o propósito dele, né? E se a gente se colocar na posição dizendo assim, Senhor, faça a tua vontade. Mas nem Jesus, olha, Jesus teve que ter, eu não... Exatamente. Olha, nem Jesus. Lá no Getsemane, ele disse assim, se possível for, passa de mim esse cálice que simbolizava ali a cruz, tudo que ele ia passar, mas contudo faça a tua vontade. Sempre nós não teremos que fazer essa oração, Senhor, faça a tua vontade, a minha é essa. E é importante a gente orar por isso, pastora, né? Porque, primeiro, para Deus nos proteger da nossa própria vontade, e para Deus nos proteger também das vontades que Satanás sopra nos ouvidos da gente. Então, de qualquer forma, Deus nos protege se a gente aprender a orar assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Deus vai me preservar de mim mesmo. E vai me preservar do mal também. Né? Porque são as vozes que sopram na nossa mente. A voz do homem, a voz do inferno, do diabo, e a voz de Deus, a voz do Espírito. Né? Três vozes. Então, essa vida está se referindo é a vida de Deus. Quanto mais eu me render a Cristo, mais a vida de Deus vai estar em mim. Mais a vida de Deus vai crescer em mim. Nessa vida aqui, nessa terra, dominada por um sistema governado por Satanás, que influencia todos os sistemas deste mundo. Neste mundo, nós somos chamados a viver a vida de Deus. E depois dessa vida de Deus, aqui na terra, ele também nos garante uma vida eterna. No reino de Deus, não importa que a gente tenha um lugar cheio de pessoas, porque muitas vezes o lugar está cheio de pessoas que estão vazias de Deus. E é triste isso. Não adianta ter um lugar cheio de pessoas vazias de Deus. Você entendeu? Então a porta estreita e o caminho apertado é Cristo e o seu evangelho. A porta larga e o caminho espaçoso é aquele que conseguiu ser salvo, mas não edificou nada em Cristo, e ele vai chegar diante de Deus e ele vai ter perda. E veja que Jesus ele diz ali, né, no primeiro texto, que poucos acertam andar pelo caminho do reino. Poucos. Jesus, quando ele fala do reino, ele diz assim, alegrai-vos, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-lhes o reino. Quando Jesus fala do reino, ele não fala de multidão. Você vê isso quando ele faz a mensagem do semeador. A semente caiu aqui, a semente caiu no caminho, a semente que caiu na beira da estrada, a semente não sei o quê. Todas elas foram desfeitas, mas uma semente caiu na terra fértil e essa produziu 100 por 1. Então você vê, vamos dizer assim, você prega o reino de Deus para 4 pessoas, 3 não querem saber, mas uma recebe, acolhe e aceita, as outras não. É mais ou menos assim. Então às vezes o lugar está cheio, está lotado de gente, tem gente estupetado,
mas tudo vazio de Deus. Tá tudo ali porque quer dinheiro, porque quer alguma coisa, o interesse não é o reino de Deus. E eu vou parar por aqui. Tá ok? Alguma pergunta aí? Alguém tem alguma A pergunta? Júlia botou assim, não é apenas só aceitar Jesus, se não vive os propósitos de Deus, se não luta contra a carne. Triste, mas tem. Tem, sim. É o que mais tem. Pessoas que não querem viver o propósito e a vontade de Deus. Então, para essas pessoas a gente é louco. Para essas pessoas a gente é louco. Para essas pessoas a gente é leproso. Para essas pessoas a gente é tudo fora da casinha. Vamos orar então, queridos. Chega aí, vamos orar. Vamos interceder agora. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar para que o reino de Deus venha sobre você. Venha sobre a tua vida. A Bíblia diz que a gente tem que apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Não dar ordens para Deus, mas para que, segundo a sua vontade, Ele possa intervir. Deus quer intervir. Deus quer socorrer você. Deus quer que você tenha uma vida, a vida de Deus, a vida do reino. Senhor Jesus, nessa noite nós formamos esse momento de oração. Senhor, eu quero orar por essa vida que hoje está decidindo viver o teu reino. Está decidindo viver a tua vontade. Essa pessoa que está cansada de trabalhar para uma instituição, quem sabe até foi ferida pela religião, foi machucada pela religião. Eu quero orar, Senhor, para que os olhos dessa pessoa se abram e para que ela entenda o que é o reino de Deus. Que ela entenda qual é a tua vontade na vida dela e qual é o teu propósito para a vida dela, Senhor. Eu oro, Pai, para que tudo aquilo que impede essa pessoa de entender o teu evangelho, todas as amarras dentro do seu coração, todos os preconceitos, toda a dureza de coração caia por terra, Pai. Eu quero orar por essa vida, por essa casa, por essa família, por alguém que está doente, por alguém que está sofrendo. Quero orar por alguém que está esperando por uma cirurgia. Eu quero orar pela mãe, pelo pai, pelos filhos, pelos idosos. Eu oro, Pai, para que o teu reino venha sobre essa pessoa, o teu reino venha sobre o seu lar, sobre a sua casa. Eu oro, meu Deus, para que caiam por terra todas as investidas do mal. Caiam por terra, meu Deus, toda a maldade do inferno, todos os ataques contra essa casa, contra essa família. Eu oro pelas crianças que são muito atingidas na nossa São Gabriel, Senhor, onde há muita pedofilia. Eu quero orar para que o Senhor alcance e proteja essas crianças, porque tu disseste na tua palavra, deixai vir a mim os pequeninos. Senhor, que o teu reino venha, que a tua vontade venha. Eu oro em nome de Jesus para que haja paz nessa casa. Eu oro para que o Senhor restaure esse casamento. Eu oro para que o Senhor cure os corações feridos. Em nome de Jesus, Senhor, venha a tua vontade. Em nome de Jesus, Senhor, venha o teu reino. E que essa casa seja grandemente abençoada por ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus. Amém? Amém. Meu convite para você de São Gabriel, nós nos encontramos, nós nos reunimos aqui no Ministério Aviva todo domingo à noite e prestamos o nosso culto ao Senhor. Avenida Antônio Mercado, 2985, aqui agora está um acesso maravilhoso, tudo asfaltado. Domingo às 19 horas nós estaremos ali celebrando o nosso culto de adoração ao Senhor. Você quer estudar a Palavra de Deus? Toda quinta-feira às 19h30 a pastora Márcia realiza o estudo, está estudando o Apocalipse. Exceto amanhã. Amanhã não, amanhã a gente tem já uma outra programação, mas toda quinta-feira a gente tem o estudo da Palavra de Deus. É esse o convite então, pastora? É. Amém? Então, Deus te abençoe. E o projeto no sábado. E no sábado nós temos o projeto Moleque Boa Conduta, que acontece na Escola Caíque,
que atende meninos e meninas através da prática do esporte, né, do futebol, de salão ou de campo. E ali a gente aproveita também para ensinar sobre Cristo. Crianças equipe, né? de 8 a 15 anos. Se você tem um filho nessa faixa etária, quiser trazer para o projeto, traga, vai ser bem-vindo, vai ser acolhido ali. O nosso alvo é ensinar sobre o futebol, mas mais do que isso, ensinar sobre Cristo, ensinar sobre a palavra de Deus. Ali nós temos a oportunidade de manifestar o reino de Deus. Amém? Deus te abençoe, que o Senhor volte o seu rosto para ti, resplandeça sobre ti a sua luz e que Ele te dê a paz. Uma boa semana para você, até a próxima quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.